A gente está aqui hoje para tentar dar uma contribuição, né? Uma contribuição de registro histórico sobre o Conselho Comunitário, o que é um Conselho Comunitário de Segurança Pública, né? Eu que tive a grata satisfação aí de 1997, recebi uma missão do nosso comandante-geral, Coronel Souza Filho, né? Coronel Antônio José Souza Filho. Eu tinha recém-chegado dos Estados Unidos, que ele nos mandou lá para fazer uma missão, fazer um curso, e em cima desse curso fazer uma pesquisa sobre a dimensão do policiamento comunitário lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha experimentado na década de 80, particularmente o estado de Nova York, a cidade de Nova York, tinha experimentado uma tese, a chamada teoria das janelas quebradas, em que havia uma repressão forte e qualificada em cima de pequenos, qualquer que fosse o crime, incluindo os pequenos crimes, né? Então essa teoria das janelas quebradas criou, né, a lógica da tolerância zero, e isso levou a uma série de investimentos e uma modificação da característica da criminalidade na cidade de Nova York, na época que na década de 80 estava um tanto quanto tumultuada. Então existia um prefeito, Rudolph Giuliani, não me lembro o nome do prefeito. Ele investiu nessa teoria, e em cima dessa teoria houve um decréscimo grande do número do modelo de serviço que foi feito, houve um decréscimo grande da criminalidade, dos índices de criminalidade e violência na época, lá em Nova York. Isso já no final da década de 80, entrando pela década de 90. E a gente foi levantar em loco, né, algumas informações, fizemos o trabalho abalizado. Na época, o comandante-geral estava desenvolvendo um trabalho aqui no Brasil também, do projeto Polícia Cidadã, e ele queria ter uma visão do que seria essas outras teorias de uma outra cultura, de um outro mundo, e assim eu fiz. Apresentamos o relatório, e em cima disso, o comandante-geral na época nos deu a missão de implementar um projeto de trabalho, da qual estava naquele momento sendo desenvolvido, que era o projeto Polícia Cidadã, que tinha, obviamente, a principal vinculação com o projeto lá de Nova York, que era justamente a quebra de barreiras, a quebra de paradigmas e a visão de que nós precisamos fazer algo de maneira mais intestina e mais percussória em relação ao conceito da administração, né, da boa administração. Então, tanto assim que a gente fez um trabalho junto com a Universidade Federal da Bahia, a Escola de Administração na época, e toda essa contextualização teórica, ela se transformaria em forma prática a partir de unidades menores que desenvolvessem o projeto Polícia Cidadã à época. E uma das unidades foi justamente a 12ª Companhia, em 1997, que eu tive a felicidade de comandar, né, de iniciar os trabalhos, em outubro de 1997. E dentro da lógica que a gente perseguia a partir da orientação do Comando-Geral, estava justamente uma das linhas de ação, uma das principais linhas de ação, a principal, eu diria, inclusive a primeira, que era uma integração sistêmica com a comunidade. Eu já tinha experimentado, já em idos de 88, eu saí da Academia de Polícia Militar no ano de 86, em 88 eu estava numa companhia independente, num batalhão que atuava aqui na Orla Marítima, coincidentemente no Rio Vermelho. E ali, naquele momento, em 1988, eu já experimentava reuniões com representantes das comunidades aqui na Rua do Meio, né? Aqui na Rua do Meio havia algumas queixas de segurança pública, então em 1988 a gente já experimentava, já sentia o que era essa teoria de maneira pontual, e a gente viu ali uma participação muito intensa da comunidade local aqui do bairro, né? De trabalhar em prol daquilo que efetivamente acreditava. E foi muito positiva. Já em 97, quando eu recebi essa missão, com toda a gama de informação que me foi passada, né, e principalmente com a crença de que aquela teoria era uma teoria muito positiva, que vincularia assim, a resultados bastante significativos, a gente investiu pesado. Independente de receber a missão, a gente começou a trabalhar dentro de uma lógica de algo que a gente definitivamente acreditava. Eu ainda era capitão da PM, e assumimos, e como parceiro de primeira ordem nós tivemos a comunidade do Rio Vermelho, a comunidade organizada, mais especificamente duas pessoas, né? O senhor Andrés Garcia, que era um comerciante, empresário aqui da região,
dono de restaurante, e Dona Heloísa, né? Dona Heloísa que sempre foi uma pessoa, Dona Heloísa Cabral Novaes, que sempre foi uma pessoa de linha de frente, sempre trabalhou muito em prol dessa sociedade, dessa comunidade, e o fazia com um sentimento do dever cumprido, sem esperar nada de retorno. Então, uma pessoa assim muito correta, uma pessoa muito clara, muito honesta naquilo que pensa, naquilo que diz, e foi parceira de primeira hora. Então, nós nos organizamos e, a partir dessa organização, foi proposto, dentro da visão de trabalho do projeto Polícia Cidadã, uma organização, uma sociedade organizada. Nós não queríamos apenas reuniões esporádicas ou só um grupo de trabalho que pontuasse uma vez, quando tivesse alguma dor de cabeça, alguma dificuldade. Não, a gente queria algo sistêmico, organizado e baseado em determinados princípios. E apresentamos à comunidade, né, a toda a comunidade, a partir dessas duas pessoas que atuaram como um grande disseminador daquilo que estava sendo tratado. Foram convidadas várias outras pessoas e, a partir daí, se apresentou a ideia do Conselho Comunitário. A recepção foi muito bem-vinda, né? E, a partir daí, se criou o Conselho Comunitário, inicialmente no bairro do Rio Vermelho e depois no bairro de Ondina. Essas experiências iniciais eram muito ricas e também inusitadas, porque se via ali uma necessidade de uma criação de uma entidade que fosse um pouco mais, bem mais do que uma simples associação de bairro. A gente queria algo mais, algo que tivesse um calibre maior do ponto de vista do comprometimento dos resultados. Tá? Então, nós apresentamos a proposta de trabalho e, a partir daí, o próprio Conselho ele criou, dentro do pensamento que se desejava, uma visão de autodependência muito grande, de independência muito grande. Uma das coisas que pontuou e que chamou a atenção e que perdura até hoje é o conceito de que o Conselho Comunitário ele não se limita a tratar e estar envolvido com as coisas de segurança pública, mas parte da ideia de que o Conselho Comunitário também tem um forte viés de natureza social. As coisas que dizem respeito à segurança pública, ela tem, muitas das suas vezes, na origem, o viés social. E o Conselho trabalhou de maneira muito intensa essas questões, dando contribuição, desenvolvendo projetos sustentáveis com participação da sociedade e que possibilitou aí sempre colocar a sociedade, a comunidade de maneira protagonista nos assuntos que dizem respeito à segurança pública e também ao social nesse bairro. A coisa evoluiu, tivemos diversas outras circunstâncias, né? O Conselho Comunitário do Rio Vermelho, pela atuação que se apresentou, ele serviu de exemplo, de inspiração para vários outros conselhos, né? Dona Heloísa e os membros do Conselho Comunitário do Rio Vermelho ajudaram na criação de diversos conselhos na cidade de Salvador e também no interior do estado. E para mim foi uma satisfação muito grande. Eu fiquei durante quase 4 anos na 12ª Companhia, hoje é a companhia comandada também de maneira brilhante pela Major Érica Patrícia. Mas o conceito do Conselho, de atuação do Conselho, ele continua cada vez mais forte. Eu saí daqui, fui para a 35ª, também lá encontrei seu Argolo, seu Dieter Siegfried, que atuavam no Conselho Comunitário lá do Itaigara, Caminho das Árvores, também da mesma forma, de maneira bastante atuante. E a gente continuou o trabalho. Depois de um determinado tempo eu me afastei porque eu fui me dedicar a uma área específica da corporação, que foi a implantação da aviação. Então, eu levei lá na aviação em torno de 12 anos. Vez por outra era chamado para dar uma contribuição, para levar um testemunho de como as coisas efetivamente aconteceram. Mas eu tive uma dedicação mais exclusiva a essa parte da aviação. Foi então promovido ao posto de coronel, saí do grupamento aéreo, fui comandar o policiamento especializado e posteriormente veio uma experiência assim, muito positiva para mim, que foi estar na Superintendência de Prevenção à Violência, onde novamente tivemos a possibilidade de dar uma contribuição, criando uma coordenação específica no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, que é a coordenação de apoio aos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, né?
Então, é um órgão ligado ao secretário de Segurança Pública que há de trabalhar políticas públicas do ponto de vista de apoio aos conselhos comunitários. Recentemente, próximo dia 14, se não me engano, vai haver inclusive um evento que vai congregar essa visão. E, sim, me permita fazer um hiato, fazer um corte. Ao sair da 35ª, eu fui chamado a dar uma contribuição no Serviço de Gestão da Qualidade, que era um serviço no âmbito da Polícia Militar que discutia a política de segurança pública, particularmente a Polícia Comunitária em toda a PM, Serviço de Gestão da Qualidade. A visão é trabalhar com qualidade e integrado com a comunidade, né? Então, não adianta ter só a integração e o resultado na área de segurança pública, a prestação de contas à sociedade, ela não ser feita de maneira adequada, né? Com qualidade e eficiência. Então, assim foi feito. E a gente continuou nesse trabalho, disseminando a participação dos conselhos, ampliando a participação dos conselhos, isso já foi em 2004, 2005, e oportunidade em que a gente criou uma cartilha de orientação para a formação e implementação dos conselhos comunitários de segurança. Então, a gente estabeleceu uma doutrina que passou pela experiência dos próprios conselhos. A gente apenas sistematizou a informação e essa cartilha ela serviu de base para a criação de novos conselhos, para a discussão de novas propostas de trabalho dos conselhos comunitários. E também, já voltando a tempos atuais, já no ano de 2018, 2019, esse trabalho que foi feito em 2005, ele foi atualizado em 2018 e 2019. Infelizmente, eu saí da SPREV, não houve condições de publicar, mas a informação que eu tenho da atual superintendente é que em breve nós teremos ofertada à comunidade a versão atualizada das cartilhas de orientação para a formação de conselhos comunitários de segurança. Então, com essa visão, com esse breve relato, eu gostaria de dizer que os conselhos, do ponto de vista da minha experiência, daquilo que eu tive de condições de observar, ele é sim uma ferramenta importante, necessária, eficiente, de se fazer uma segurança pública mais cidadã e eficiente, né? De estabelecer uma linha de diálogo franco, aberto, claro, né? De estabelecer uma linha de prestação de contas do que o servidor de segurança pública, do que o gestor de segurança pública faz para a sua comunidade, para a sua sociedade. Então, a minha experiência foi muito positiva nesse particular e isso tudo eu tenho como grande referência, com grande visão de parceria, o Conselho Comunitário Social de Segurança do Rio Vermelho, hoje Rio Vermelho e Ondina, né? Dentro das evoluções que o mundo possibilita, o Rio Vermelho se uniu com o Conselho de Ondina e formou um só conselho e ainda hoje, mais de 20 anos, continua aí desenvolvendo projetos e trabalhando muito em prol de uma segurança pública de qualidade, hoje nesses dois bairros, nesses dois logadores, Ondina e Rio Vermelho, e também com reflexo ali na Avenida Sabino Silva, em toda a área de responsabilidade e de atuação aqui da 12ª Companhia. Sem prejuízo aos demais conselhos comunitários, entendo que o Conselho Comunitário Rio Vermelho tem sido assim um dos mais constantes, dos mais intensos e constantes, sempre fazendo atuações, muitas das vezes são atuações feitas, inclusive, com recursos próprios, que não existe uma verba para atender essas demandas, né? Então, mas isso não impede da realização do trabalho, né? Uma atenção, um diálogo constante com os operadores de segurança pública. Esse contato, essa comunicação, esse diálogo constante, ele não está restrito à Polícia Militar. A Polícia Civil, muito embora tenha um trabalho específico em termos de polícia judiciária, mas como pertencente ao sistema de segurança pública, é vital a participação da Polícia Civil e o Conselho Comunitário mantém esse diálogo, busca manter esse diálogo sempre, sabe da importância. Então, essa participação cidadã, esse nível de comprometimento que é feito, de um comprometimento tácito, mas de resultado que é feito pelo Conselho, isso exige aí uma energia, uma força de trabalho, uma vontade determinante, uma vontade pública determinante de fazer com que as coisas aconteçam e daquilo que a gente viu diretamente por estar trabalhando e daquilo que a gente observou de fora ao sair, mas continua a observar,
esse Conselho Comunitário aqui de Segurança Pública, Social de Segurança Pública do Rio Vermelho, definitivamente é uma entidade de referência. Eu espero que esse trabalho continue, né, por um bom tempo, né, e que sirva de exemplo, de referência para outras e outras comunidades, outros e outros gestores de segurança pública que assim queiram fazer, que desejem fazer e realizar ação dessa natureza. Em linhas gerais é isso, né? Sim. Você esqueceu de dizer seu nome. Ah, sim, bem lembrado. Eu sou o coronel da Polícia Militar da Bahia, coronel Lázaro Raimundo Oliveira Monteiro. Atualmente estou aposentado no âmbito da Polícia Militar, mas já na condição de aposentado nós fomos chamados a dar uma contribuição ao município vizinho, onde eu resido, né, Lauro de Freitas, onde ali desenvolvemos a função de superintendente de segurança pública da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas. Então lá a gente desenvolve projetos, atuações com vistas a também melhorar a qualidade da segurança pública na cidade de Lauro de Freitas. Enquanto oficial da Polícia Militar, já falei antes, né, tive uma atuação muito forte no âmbito da polícia comunitária, mas também nos envolvemos com a aviação, mas a ação de polícia ela sempre foi o nosso forte, né, e eu encerrei a carreira dessa forma, atuando na Superintendência de Prevenção à Violência e também como diretor de ensino e pesquisa da Polícia Militar, trabalhando no ensino, a capacitação dos nossos profissionais, ainda que no período da pandemia, né? A gente iniciou esse projeto de transmissão do conhecimento online e, graças a Deus, aí as realizações foram muitas. E lá de Freitas tem conselho comunitário? Tem, mas está desativado. A gente está tentando... não é todo lugar que tem uma Dona Heloísa, né? Precisa que as pessoas efetivamente participem. Ele teve no passado, está desativado no momento. A gente já está fazendo algumas movimentações com a sociedade, como fizemos aqui quando começamos o Rio Vermelho, para que a gente possa reativar ou até mesmo fazer um novo com outras pessoas, com outros movimentos, porque acreditamos piamente de que é por aí, o caminho é por aí. Se tivermos de ter uma participação, é necessária a participação da sociedade e essa participação ela tem que ser organizada. E o Conselho Comunitário definitivamente é uma ferramenta muito importante para a construção desse ideal. Se precisar do conselho, está mais hora. A gente sabe disso. Com certeza a senhora vai ser chamada das vezes que a gente participava com Dona Heloísa, eu sempre a levava. Quando as pessoas. Goiás, nós fomos a Goiás, é bem lembrado. Levar o testemunho do sucesso do Conselho Comunitário aqui na Bahia. Fomos à ilha de Itaparica, fomos a vários bairros, Brotas, a senhora lembra de Brotas que a gente foi? Né? Vários bairros que a gente foi. Pão do Maitá, aqui, Federação. Então, tantos locais que nós fomos levando a mensagem e trabalhando as sociedades e as comunidades locais para que fizessem os seus conselhos, né? Os seus conselhos comunitários e, a partir daí, buscassem interagir com o sistema de segurança pública e também o sistema social, visando uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Isso é importante. A gente, com a presença do conselho, era interessante porque descortinava medos, né? Tirava alguns preconceitos, algumas opiniões, a gente fazia esses esclarecimentos e um processo de sensibilização, está na cartilha, né? O processo de sensibilização das comunidades, os encontros que precisam ser feitos, e foi muito bom esse trabalho, tem sido bom. Ano passa, né? Ano chega, ano passa, tem ano que o trabalho é mais intenso, tem anos que o trabalho diminui um pouco mais por força das atividades. E a sociedade, a sociedade brasileira ainda precisa ser mais participativa nos assuntos que lhe dizem respeito, né? A gente se organiza muito no âmbito da eleição, em função do momento eleitoral, tá? Depois fica muito festa, Carnaval, São João, tá? E deixa no colo da administração, dos administradores públicos, na totalidade, os assuntos que dizem respeito. E a gente viu que uma sociedade que ela, em sendo ordeira, sendo organizada, ela consegue, sim, melhorias significativas para a sua vida. Ela consegue. E é isso que a gente deseja, né? É importante. Porque a gente está convencido de que só a polícia
ela não é suficiente para a melhoria plena da segurança pública no local. Ela tem que fazer a sua parte, ela fará a sua parte, e para fazer bem a sua parte, ela precisa inclusive da cobrança da sociedade, porque é a sociedade que recebe ao final, né, o serviço. Então ela sente, né, com esse contato mais próximo com a sociedade, ela sente. Tem um pressuposto, eu sempre costumo dizer isso. Quanto maior a distância entre a sociedade e a polícia, esse espaço, porque espaço se ocupa, há de ser ocupado pela marginalidade. A marginalidade, a criminalidade, ela vive de oportunidades e ocupa espaço. Então, se existe uma distância grande entre a sociedade e o sistema de segurança pública, esse espaço grande haverá de ser ocupado pelo crime. Se o espaço entre a sociedade e a comunidade for estreito, for pequeno, o espaço que o crime vai ter vai ser um espaço muito pequeno. E isso permitirá um controle mais efetivo das suas ações. Isso é perspicaz, isso é visto. E isso, inclusive, o que eu estou falando, ele está lastreado em pesquisas, em pessoas que se dedicaram a estudar, como, por exemplo, Carlos Magno Nazaré Cerqueira, um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, um dos primeiros estudiosos, digamos, filósofos de polícia, vamos assim dizer, né? Assim como o professor, também coronel da PM do Rio de Janeiro, Jorge Silva, né? Eles, inclusive, estão presentes em coletâneas da Universidade de São Paulo, Sociedade de Segurança Pública, uma coletânea de 12 livros com diversos pensamentos de autores nacionais e estrangeiros, falando sobre segurança pública. Se você colocar no Google, vai achar, Sociedade Polícia, né? USP, você vai achar lá diversos livros, alguns deles, inclusive, já estão em PDF. Existem diversos pensamentos e vai constatar esse pensamento que nós estamos aqui a colocar, particularmente do coronel Jorge Silva. Ele aborda muito isso, né? O conceito, por exemplo, de estabelecer o controle da criminalidade e o combate da criminalidade. Qual o termo mais adequado, né? Nós sabemos que as palavras têm poder. O combate à criminalidade é um termo muito voltado ao ambiente de guerra, um ambiente beligerante, né? O que a gente não pode desejar nem tampouco reconhecer. O gestor público ele tem que ter um cuidado muito grande com suas colocações, porque a partir desse reconhecimento as coisas podem tomar outros caminhos. O termo mais adequado, que é o termo que a gente trabalha, que a gente difunde, que a gente coloca, é o controle da criminalidade. O controle parte da ideia de que o crime ele vai estar sendo praticado por pessoas que em determinado momento estão à margem da lei, estão desassociadas. Existe algum fator que faz com que essas pessoas atuem daquela forma criminosa. Mas que é possível sim fazer a recuperação dessa pessoa para que ela retorne ao caminho do bem, ao caminho daquilo que é correto. Isso é possível, tá? A gente não pode desacreditar nisso. Isso é possível. Então, o controle da criminalidade é o termo mais adequado do que o combate, que é uma visão de guerra mais beligerante, e todo combate deixa sequelas, todo combate deixa efeitos colaterais. Muitos desses efeitos colaterais são extremamente danosos, né? Porque ocorre um inocente que morre, né? A dor, né? E a coisa é realmente muito complicada. Então, esses pensadores, essas pessoas que em determinado momento pensaram polícia, colocaram os seus pensamentos, é em cima desse conjunto, dessa obra que a gente estabeleceu, né, o projeto Polícia Cidadã lá atrás, depois tivemos a retomada do projeto Polícia Cidadã, avançamos para o Pacto pela Vida. Estamos aí tentando, né, sempre com a comunidade, sempre tendo a comunidade como um reflexo do ideal nosso de servir, né? E eu reputo que o Conselho Comunitário, que é o fruto do nosso diálogo aqui, ele é uma ferramenta essencial nesse processo de trabalho, né? A sociedade, se ela cruzar o braço, se ela não se organizar, a gente não vai para lugar nenhum. E é uma coisa tão positiva, né? Eu dizia sempre, o Conselho Comunitário ele não pode ser confundido com polícia. O Conselho Comunitário não é instância de polícia. O Conselho Comunitário não é posto policial. O Conselho Comunitário não é X9, informante de polícia, nada disso. O Conselho Comunitário trabalha a lógica da discussão dos assuntos que diz respeito àquela comunidade e que, por conseguinte, tem reflexo na sua segurança pública, da segurança pública daquela sociedade. E a experiência mostrou muito, muito, muito isso, né? Vai desde a atuação
do crime, né, até a própria atuação de eficiência e conhecimento dos profissionais que atuam naquele bairro. Né, fazer com que aquela sociedade, através do conselho, tenha uma interação mais profissionais, mais fraterna. Ainda me lembro, não sei se ainda é feito hoje, mas a dona Heloísa, os representantes do conselho, sempre tinham por hábito, na época do aniversário, brindar e presentear os nossos policiais com uma caneta. Isso é um hábito que lá ainda continua, né? Hábito lá de trás, lá continua até hoje. Né? Aquela caneta, tem policial que guarda aquela caneta até hoje, porque pô, tem gente aqui no bairro que não dá nenhum bom dia, mas a representação comunitária aqui, ciente da nossa importância, nos reconheceu aqui, nos brindou com a caneta, que bom. Né? Uma cartinha, uma caneta, uma palavra de afeto. Não que o policial militar ele trabalhe dentro da lógica de estar esperando retorno. O policial militar trabalha com regozijo, sentimento de dever cumprido. Mas o reconhecimento é um fator motivacional, sim, em qualquer ramo da atividade profissional. Qualquer ramo da atividade profissional. Qualquer pessoa que vai trabalhar com administração, com gestão de pessoas, sabe que uma das formas de motivar é reconhecer o trabalho das pessoas. Ponto. E o Conselho, de maneira simples, mas muito objetiva, muito criteriosa, sempre fez isso, em nome da sociedade, em nome da comunidade. Isso tem um impacto que as pessoas não têm nem ideia, né, do ponto de vista do ser motivacional. E um profissional que trabalha numa linha, né? A linha da faca ali, trabalha na preservação do direito, é o maior protetor de direitos humanos que tem na sociedade, é o policial militar, que está todo dia ali, protegendo a vida e o direito. No momento que ele dá uma limada, ele cai um pouquinho, ele cai para o outro lado, está todo enrolado, um problemazinho, um ato falho dele é suficiente para gerar toda uma circunstância extremamente negativa, não só para ele, quanto para a instituição e para a sociedade. Então, a gente age no limite, não é à toa que nós somos uma categoria especial de servidores públicos, não é à toa de que esses profissionais têm um estatuto em específico, né? Tem algumas condições específicas previstas na sua previdência, né? Nós não temos previdência social, nós temos sistema de proteção para o militar, porque o desgaste emocional, o desgaste físico e mental é muito grande para esse exercício de proteger a vida e garantir o direito das pessoas. Então, quando a gente tem esse reconhecimento, isso realmente é um bálsamo, é um forte fator motivador.